O Alesp Conecta de hoje, nesse tempo de pandemia, a gente está fazendo programas especiais aqui com temas relacionados ao que a gente está vivendo por hoje, nos diversos âmbitos da sociedade, muita coisa acontecendo. E o meu convidado de hoje é o Paulo Henrique Tavares, advogado, especialista em direito empresarial e societário. Paulo, bem-vindo ao Alesp Conecta, falando de alguns temas como a Covid-19, né, e os seus impactos nas locações. A gente vai falar de imposto também, mas vamos por parte. Primeiro, bem-vindo ao Alesp Conecta. Agradeço, Juliana, a você, a equipe toda da Alesp Conecta, a todos os ouvintes e espectadores. Espero poder trazer a vocês algumas informações pertinentes, ligadas ao tema, contribuir para que os ouvintes e telespectadores saiam um pouco mais cientes do que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? E justamente isso, né, Paulo? Vivendo nos últimos tempos, a gente está num tempo de expectativa, de saber o que pode acontecer ou não. A gente não sabe efetivamente quando essa pandemia vai normalizar a vida novamente, mas a vida, por outro lado, não para, e muitas coisas vão acontecendo que também não param, né? Quando a gente separou aqui, a gente conversou nos bastidores e separou alguns temas para a gente conversar hoje, o primeiro que a gente vai falar é sobre a Covid-19 e os impactos nas locações. Para quem nunca ouviu falar disso, mas o que tem a ver um vírus com locações? Começa explicando para a gente. Vamos lá. Essa situação, toda essa, por infeliz, período que nós estamos vivendo da pandemia do Covid-19, ela afetou na minha visão, ela afetou de forma sistêmica a nossa economia, né? Ou seja, todos os sistemas foram afetados. E por que então não citar ou não trazermos à baila essa questão das locações, né? Vejamos que tanto do lado dos proprietários de imóveis que colocam seus imóveis para alocar, como para aqueles que locam seus imóveis, sejam para moradia ou até mesmo para exercício da atividade empresarial, se vem diante de um momento em que existe ainda uma queda abrupta de receita, e essa receita reflete diretamente nessa situação das locações, né? Como eu, sem trabalhar, sem receber, sem gerar recursos, né, vou poder pagar o meu aluguel? Ou então, como poderei eu, gerador aí de trabalho, poderei aí, através das locações, poderei receber esses valores? Então, essa situação, claro, veio à baila aí dos debates jurídicos, técnicos. Hoje, inclusive, já temos um projeto de lei tratando sobre uma situação bem específica das locações, determinando algumas questões bem pontuais da locação, como tentar evitar despejo e outras determinações. Mas, claro, um ponto importante de se ressaltar, essa crise é uma crise nova, uma crise nunca vivida antes em qualquer situação parecida, ou que podemos trazer exemplos do passado para o presente, é uma situação totalmente nova. E é claro, a nossa instrução especificamente tem sido a tentativa do diálogo, tentar equalizar possibilidades versus necessidades, né? Que hoje o direito já um pouco que baliza isso, já trata um pouco disso, mas é nessa linha que nós estamos tratando, né? Então, assim, para quem está vendo, ouvindo a gente e pela primeira vez escutando o que você está falando, a gente sempre fala aqui no Alesp Connect que a gente gosta de dar alguma aulinha, né, sobre o tema. Vamos supor, eu tenho a minha casa, vamos supor que o meu apartamento aqui fosse alugado. Nesse momento, por alguma coisa, a empresa, ou se eu sou um profissional liberal, vou receber menos do que eu recebo normalmente, eu não consigo pagar o valor integral do aluguel, que também vem condomínio e afins. A primeira coisa que eu tenho que fazer é conversar com o proprietário, vou falar direto com a imobiliária. Como é que é esse trâmite? Que a pessoa fica perdida, fala, meu Deus, não tenho dinheiro para pagar, e agora? Essa é uma situação que você coloca, que muitos estão vivendo hoje, e é importante exatamente essa sua preocupação, a preocupação da Alesp nessa questão da aula, né? Tudo que nós tentamos trazer aqui é uma sugestão que entendemos, até pela nossa experiência, que pode ser válida. Então, sim, a conversa é o primeiro passo, seja com o proprietário, seja com a imobiliária. Talvez a situação da imobiliária,
como ente terceiro à relação, aquele que administra a gestão do bem, talvez fique um pouco menos, vamos dizer assim, direta. Mas, se for o único contato, que seja feito através da imobiliária. Mas explicando a sua situação, tentando inclusive trazer provas reais da sua situação. Se no seu caso, senhora Juliana, olha, eu não tenho mais receita, então como eu posso comprovar que eu não tenho mais receita? Então, vá munido de informações, vá munido de dados, para que o proprietário do imóvel consiga, com a devida empatia, né, entender a sua posição, que é provisória, é transitória, assim todos nós esperamos que seja, para adequar. Olha, ele pode muito bem negociar contigo, Juliana, da seguinte forma: olha, tudo bem, eu te concedo um abatimento de 50%, ou então faz o seguinte, eu te isento esse mês, o próximo mês você tenta pagar cheio, ou então faremos uma alocação para pagar isso no final. São diversas Uhum. maneiras que podem ser elencadas, diversas. O que nós sugerimos apenas, é lógico, dentro de uma boa negociação e um bom senso, é que, se possível, tragam esse acordo a termo. O que é isso? Escrevam isso. Tanto o proprietário do imóvel quanto o próprio locador do imóvel, o locatário do imóvel, coloquem isso no papel. É extremamente fundamental isso, para que depois não haja divergência, não haja um debate, não tenhamos nenhuma judicialização, que é o que a gente sempre tenta evitar hoje em dia, né? Judicializar procedimentos. E você falou, né? Eu acho que hoje o caminho primeiro é esse, o diálogo. Mas você falou uma coisa Uhum. importante: não adianta eu pegar meu e-mail ou para a imobiliária, ou se eu tenho contato do dono do meu local e falar com ele direto, se eu não tiver provas reais de que eu não posso cumprir com aquilo que foi acordado, né? Então não é para todo mundo sair mandando mensagem dizendo, não estou podendo pagar. Também tem que ser correto do outro lado, né? Exato. Exatamente. É aí que eu digo que as nossas questões morais e de caráter tem que se sobressair nesse momento, né? Se você tem a condição, veja, a pessoa que está do outro lado está, talvez, dependendo desse valor de aluguel. E se você. É que nós estamos diante de uma situação em que, como eu disse, uma crise sistêmica, a gente parte do princípio que toda a cadeia sistemática foi afetada, né? Uhum. Mas é claro, às vezes pessoas podem se utilizar de subterfúgios para obter benefícios indevidos, né? Você tem aquela pessoa que, por exemplo, podemos pegar um setor que não foi afetado tão diretamente e que aquela pessoa está usando, olha, a pandemia me faz vir exigir que você não me cobre aluguel esse mês. Poxa, a conversa talvez não vá sair bem com esses argumentos. É muito mais viável, Uhum. olha, a minha condição não é de pagamento total, mas eu posso tentar pagar um parcial. Na impossibilidade, então, precisarei de que jogue esse valor para um futuro, né? Então, Uhum. essa conversa tem que ter a característica da transparência e principalmente da condição real de cada um, né? E além da transparência, tem que estar tudo escrito num documento. Juridicamente falando, Isso. eu mando o que está acontecendo comigo, se faz um acordo, nos próximos 6 meses você vai pagar 50, 30% a menos, mas isso tudo tem que estar discriminado, bonitinho, para que as duas partes tenham as suas garantias lá na frente oficializadas, né? Exatamente. A gente, sendo então uma aula, vamos pensar no seguinte aspecto, né? Imagine um dono de um imóvel que, infelizmente, possa, inclusive, vir a ser afetado pelo vírus, pelo coronavírus. E meses antes ele tinha negociado com você, Juliana, uma condição exclusiva para não pagamento. E essa pessoa, infelizmente, vem a faltar. Você não tendo isso documentado, veja que se esse proprietário do imóvel tiver herdeiros, e eventualmente esses herdeiros, por não terem conhecimento da negociação, ou simplesmente estiverem agindo de má fé, enfim, vierem a te processar para te cobrar esses aluguéis não pagos durante aquele período. Você pode estar diante de uma situação como essa. Então, assim, nós, que somos operadores do direito, advogados, Uhum. estagiários, pessoas que trabalham com direito, lógico, a nossa sugestão é de que você faça um aditivo contratual. É o mais correto, faça um aditivo contratual. Porém, às vezes você pode estar lidando com uma pessoa física, alocando para outra pessoa física que não teve uma mobiliária como uma intermediária, ou nem mesmo um Uhum. advogado participou do contrato. Vamos partir de uma realidade
global, né? Não só olhar quem tem aquele advogado assessorando, mas tem pessoas que trataram diretamente. Então, tente ou encaminhar um e-mail ou ter essa conversa guardada por meios eletrônicos, WhatsApp, mensagem de texto, mas da forma mais detalhada possível, tá? Colocando o sim, a resposta, o aceite, o ok, olha, então estamos combinados dessa forma e trazer essa realidade para o papel ou para o meio digital. Então, a primeira alternativa é fazer um aditivo contratual. Na Uhum, impossibilidade da realização do aditivo contratual, então faça uma transmissão de um arquivo digital, que é como nós já dissemos uhum. aqui, você mesmo citou, uma mensagem, um e-mail, para que isso fique guardado, para evitar problemas futuros. Eu acho que o trabalho do direito hoje em dia é isso, é preventivo, né? E você Uhum. faz isso de uma forma muito mais tranquila, né? E quando é muito importante o que você está dizendo, Paulo, para todos os lados ficarem seguros no momento mais inseguro que a gente vai vivendo, né? A gente não sabe como é que vai ser o dia após dia, né? Além disso que você está falando do preventivo, né? Você falou agora há Uhum. pouco do PL. Eu queria que você falasse um pouquinho desse PL, o que, que ele assegura para locador, locatário? Tem os seus direitos daqui, vamos supor, eu fiz um acordo com você, olha, Julie, você não vai pagar o valor integral do seu aluguel durante 6 meses. Depois disso, como Uhum. é que faz? O locador, ele pode cobrar o restante do meu aluguel? Não pode? Só se for acordado? Como é que é isso para quem está ainda meio confuso com a história? Essa pergunta é extremamente pertinente por muitos motivos. Um dos motivos é o seguinte: o projeto de lei, na verdade, ele ainda não foi completamente votado, né? Numa linguagem mais simples. Ele ainda depende de aprovação de uma das casas. Então, quando a gente fala casa, a gente está falando de Senado e Congresso, né? Então, e Câmara, perdão, Senado ou Câmara dos Deputados. Então, a gente tem uma situação um pouco instável ainda, ou seja, não é uma situação que já é uma lei, que já está em vigor. E esse projeto de lei, o PL, quando a gente fala PL, o projeto de lei, ele traz, na verdade, uma impossibilidade, tratando só aqui das locações, tá? Ele traz uma impossibilidade de despejo daquela pessoa que está vivendo no imóvel durante um período. Então, na verdade, esse projeto de lei ele veio com um intuito maior de, olha, estamos num período de exceção. Vivemos um período de pandemia e teremos que definir algumas regras bem específicas quanto a prazos, porque esse projeto de lei fala de prazos processuais, fala de locação, fala de uma série de outros assuntos pertinentes a esse momento. Então, o que o projeto de lei determina é uma impossibilidade de despejo, vale ressaltar mais uma vez, não está completamente aprovado ou em vigor esse projeto de lei, tá? Mas ele determina Uhum. uma impossibilidade de despejo daquela pessoa que está alocando imóvel, mas não está conseguindo pagar, tá? Durante um período determinado. A sua segunda pergunta, que é fundamental para uma compreensão de todas as pessoas, é o seguinte: olha, você fez um acordo, né, com o proprietário do imóvel, você está alocando o imóvel dele, você fez um acordo com ele, você tem isso redigido aí a termo. Essa questão de se será executado, não será executado, será cobrado, não será cobrado, é exatamente isso que nós orientamos com que as pessoas façam um acordo incluindo essas nuances. Olha, eu estou pedindo um desconto de 50%, mas esse desconto ele é um perdão desse 50%, ou você está me determinando que será cobrado no final? Essa negociação ela tem que ser muito clara exatamente por isso, porque Uhum. o que que vai ter validade? Vai ter validade aquilo que vocês acordaram. Sendo ou não gerado um aditivo contratual, mas pelo menos tendo uma conversa entre as partes, registrada, como nós já falamos e estamos reprisando agora, é isso que será validado entre as partes. É a livre vontade, é a livre negociação. É nesse aspecto que será determinado, então, qual será a sequência depois desse período. Óbvio que nós não estamos esperando Uhum. que esse período de exceção acabe o mais rápido possível, mas, infelizmente, É. podemos ter aí uma extensão, né? Infelizmente. É isso mesmo. Esse é o Dr. Paulo Henrique Tavares. A gente falou nesse primeiro bloco que já está terminando sobre as locações, aluguel que pesa no bolso nesse momento, um pouquinho Uhum. mais. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar de outra coisa que pesa no bolso, tanto das pessoas quanto das empresas
que são os impostos. A gente já volta, Paulo, só um minutinho. A gente volta com a Lesp Conecta e no final do primeiro bloco eu falava que o Dr. Paulo Henrique Tavares, ele falava de uma questão de locações que dói no bolso de muita gente nesse momento. Agora a gente faz a ponte para uma outra questão também que sai do nosso bolso, que já era difícil antes, agora um pouquinho mais, que são as questões dos impostos nesse período de pandemia. A gente começa falando, Paulo, dos impostos, claro, pessoa física, mas a gente quer falar também de empresas, como é que funciona, né? Porque muita gente também é microempresário, né? Então, a gente tem que ir por esses dois caminhos. Hoje, a gente sabe que o governo, tanto estadual quanto federal, lançaram algumas medidas para tentar amenizar essa situação. Qual que é a situação de momento hoje nessa questão de impostos? Bom, vamos lá. A questão de impostos para pessoa física, ligado diretamente à pessoa física, que eu acho que é o fator de maior importância nesse momento, é todos saberem que foi prorrogado o prazo para declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, todos aqueles que estavam preocupados com o prazo, houve uma determinação expressa de prorrogação para sua declaração, tá? Já com relação à pessoa jurídica, a empresa, nós tivemos aí algumas resoluções específicas, por exemplo, para empresas que são do Simples Nacional, prorrogando pagamentos, tivemos determinações atreladas ao pagamento de fundo de garantia e até mesmo parcelamento, tivemos sinalizações. O que são essas sinalizações? São tentativas de verificar a possibilidade de empresas no lucro real, ou até mesmo lucro presumido, terem aí alguma situação diferente de impostos, mas ainda nada efetivo. E temos também, óbvio, a judicialização de casos. Temos muitos grupos empresariais entrando com pedidos para suspensão de pagamento de imposto de renda à pessoa jurídica e outros impostos aí atrelados ao desempenho das atividades econômicas, PIS, COFINS, SLL, enfim, uma série de sopa de letrinhas, né? Nós brincamos aí que a nossa parte tributária é uma sopa de letrinhas, e cada um deles tem um tratamento diferenciado. Óbvio, nós estamos falando de uma escala de cobrança de impostos, como você mesmo trouxe, Julie. Você tem aí impostos da esfera estadual, esfera federal, esfera até municipal, e cada um está tentando tratar de uma maneira. Mas já tivemos, repito, já tivemos na esfera do Simples uma prorrogação de pagamento desses casos, né? E aí, cada esfera, Paulo, pelo que você está me falando, vai tratar a sua questão de um jeito. Então, os empresários, pequenos microempresários, ou pessoa física mesmo, precisa ficar atento com cada aspecto de cada imposto. Não adianta achar que um está fazendo isso, todos vão fazer a mesma coisa. Não, tem que ficar muito ligado. É exatamente essa a questão. Nós dissemos que sempre tentamos trazer à tona essa situação. O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo, né? É extremamente complicado, com muitas variáveis. Nós brincamos até que são construídos através de algoritmos, né? Para entender um pouco melhor essa situação. Então, sim, cada ente está tentando tratar de uma forma, como eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, houve essa prorrogação dos pagamentos dos impostos na esfera do Simples Nacional, mas não foi o mesmo aplicado para empresas no lucro real ou lucro presumido. Então, estas empresas que estão elencadas no lucro real ou lucro presumido buscam ou buscaram o judiciário para judicializar um pedido de prorrogação ou não pagamento. Então, a melhor opção é procure um advogado. Sempre. Se você é empresário, fale com o seu departamento jurídico, com o seu advogado interno, converse para entender quais são os riscos e as possibilidades, né? Então, isso é muito importante, que as empresas tenham conhecimento de que em algumas esferas já houve uma suspensão, mas em outras talvez ele terá que buscar uma solução judicial para suprir os seus anseios, né? E você falou uma coisa muito interessante que a gente vira e mexe ouve falar, né? Que o nosso sistema tributário é uma loucura.
Eu acho que talvez seja o mais complexo. Eu não sou especialista, óbvio, como você, mas eu vejo o quanto é complexo isso, da gente entender, da gente pagar, né? A gente passa muito tempo trabalhando para poder pagar os nossos impostos, todo mundo sabe disso, né? A gente já sabe, é um senso comum, todo mundo fala isso. Uhum, Já se ventilou muitas vezes em se fazer uma reforma tributária no Brasil. Eu quero uhum. aproveitar você que está falando disso, eu não posso deixar de te perguntar isso. Por que o nosso sistema de tributação é tão complexo e se a gente um dia vai conseguir ter uma reforma nesse aspecto? Bom, vamos lá, tentar Só pergunta responder fácil. aí. Não, são perguntas extremamente complicadas, mas vamos lá. O porquê o nosso sistema é tão complexo? Essa é uma pergunta que, sinceramente, eu não tenho capacidade de responder. Eu sou bem humilde nessa questão, porque nem eu, às vezes, consigo entender, por mais ordenança que nós tenhamos, mas essa dificuldade de substituição tributária, da própria divisão de federação, a gente consegue entender, operadores do direito, contadores, economistas, nós conseguimos entender que alguns recursos são destinados à União, outros recursos são destinados aos estados, outros aos municípios e assim por diante, né? Mas a complexidade do nosso sistema tributário realmente deixa todos os empresários de cabelo em pé, tá? Uma questão é a seguinte: a gente diferenciar um pouco a complexidade do nosso tratamento tributário e da nossa arrecadação, né? A quantia que é arrecadada de tributos. Realmente nós temos uma quantia elevada, mas existem países que arrecadam muito mais. Mas também é aquela questão de reversão para a própria população, de existir essa diferença. Mas esse é um ponto que muitos estudiosos se debruçam para exatamente tentar uma reforma tributária nessa linha que você me perguntou, da tua segunda pergunta, qual seja, haverá uma reforma tributária? Eu acredito que deverá ocorrer uma reforma tributária, porque se não ocorrer ainda mais com essa crise toda que estamos vivenciando, uma pandemia do Covid-19, o sistema tributário precisará sim ser simplificado. Já existe um projeto de lei capitaneado pelo deputado Baleia Rossi, salvo engano, posso estar equivocado em alguma posição agora, mas que já versa sobre essa situação e que o projeto em Uhum. si, esse projeto eu já tive a oportunidade de ler, ele traz algumas simplificações muito mais benéficas, ao meu ver, mas sempre existe um contraponto, sempre existe um ponto contrário, que é interessante ser ouvido também, óbvio, mas eu acredito que não existirá mais opção de não ou sim reforma tributária. Precisaremos de uma reforma tributária, é inevitável, ou delongaremos ainda mais as situações críticas que vivemos hoje, né? E aí a gente cai num pouco do que eu falei também, né? A gente cai um pouco na judicialização. Veja, nós Uhum. já temos um judiciário lotado de processos que Sim. não consegue dar vazão a isso. Você imagina essa quantidade de empresas entrando com mais processos para discutir uma situação que, a olho nu, é muito bem vista, que é a dificuldade financeira de pagamento dos tributos, né? E aí a coisa vai ficando mais difícil de desenrolar, né? Antes dos sistemas Exatamente. serem mais práticos, me parece que as coisas vão ficando mais difíceis de se resolver. Dizem que na crise a gente sempre tem um lado bom e que talvez nesse momento veja que é importante a coisa acontecer de um modo mais rápido. Porque eu não sei se a minha correlação aqui está certa ou não, você me diga, ou não também, se eu tô certa, se a gente tivesse um sistema de tributação mais simples, teríamos mais subsídios hoje para ajudar nessa pandemia ou não? Porque muita coisa de dinheiro precisa ser usada de algum lugar nesse momento de crise doida, né? Com toda certeza, com toda certeza. Não, sua pergunta tem extrema pertinência, porque se nós validarmos o seguinte, né, desde que, claro, todos os nossos governantes, em qualquer esfera, estivessem empenhados para isso, ou estejam empenhados para isso, com uma legislação tributária mais adequada ou mais simples, até mesmo para que essa conversa e esse elo exista entre município, estado e federação, para a tomada de uma decisão ocorra,
Com o sistema tributário mais simples, seria mais adequado. Olha, aonde nós podemos determinar uma certa flexibilidade de pagamento, aonde é essencial que nós não flexibilizemos, aonde pode impactar mais o setor produtivo, aonde podemos determinar aos profissionais liberais uma melhor condição de trabalho. Então, claro, tudo seria muito mais simples, acredito eu, dentro da minha visão e que posso defendê-la nesse aspecto, é que com um sistema tributário mais simplificado, veja, existe uma diferença, tá? Eu estou falando de sistema tributário simplificado e não de custo ou custo de Uhum. arrecadação, né? Se tivéssemos um sistema tributário mais simplificado, talvez essa conversa entre os entes que tratam dessa situação fosse um pouco mais fácil para uma tomada de decisão, né? Para se tomar uma decisão e pensando sempre, lógico, no empresário, na pessoa física, no trabalhador, no prestador de serviço, enfim, em todas as classes aí que estão, repetindo, sendo afetadas por essa crise, né? Porque justamente nessa hora a gente vê o quanto uma coisa depende da outra. A gente está falando aqui de tributos, impostos, por que, que a gente paga isso? Porque município, estado e União, Brasil, precisam ter algum tipo de arrecadação, ter lá o seu cofrinho, a sua poupança, para numa hora H como essa ser utilizada e para utilizar para outros tipos de pagamentos. Então a gente tudo bem, por mais que a gente fale que seja pesada no nosso bolso, todo mundo, em Uhum. todo mundo, paga um tipo de imposto, um tipo de tributação, porque é o que faz a economia girar nos países, não tem como. Mas se a coisa for um pouco mais simples, não sei se simples na questão de dinheiro, facilita esse trâmite. Por isso que eu vejo muita gente comparando o Brasil, a situação do Brasil de auxílio de valores e tudo mais com a Europa. Não dá, né? Porque eles têm uma reserva financeira muito maior que a nossa, né? Exatamente, exatamente isso. Eu até tive uma apresentação esses dias e nós estávamos tratando sobre esse ponto, né? Nós não podemos trazer uma comparação de Brasil com os Estados Unidos ou com países da Europa, porque estamos numa classificação completamente diferente e não estamos aqui nem avaliando quem é melhor ou quem é pior, enfim. Temos talvez uma menor liquidez do que estes países. E a liquidez é exatamente nesse ponto. Você tocou num ponto crucial, que é o dinheiro para esses entes públicos, sejam eles estados, municípios ou a própria União Federal, servem inclusive para serem utilizados em momentos como este, para compra de respiradores, para construção de leitos hospitalares, hospitais de campanha, verbas complementares para pagamento na área da saúde, desses profissionais que estão sendo tão afetados. Então, nós não podemos acreditar que vai existir um país sem imposto, um governo sem imposto, enfim. É uma ideia um pouco utópica, mas sim, podemos e devemos, no papel de cidadãos, exigir que haja um sistema mais simplificado e né, pleitear essa situação, para que a gente Uhum. consiga, sim, em momentos como esse, termos uma saída mais viável e até mais rápida, né? Porque eu acho que aqui o grande debate sejam para os empresários ou para as pessoas físicas, é o tempo, né? Uhum. Você colocou muito bem também no começo da nossa entrevista que estamos aí vivendo um dia de cada vez, né? As normas legais estão saindo aí cada dia uma norma e até hoje o que eu estou falando pode ser que amanhã já nem tenha mais ou Uhum. exista uma outra medida provisória que elenque outros fatores. Mas o fato é, a essência disso tudo é buscar um tempo mais ágil para a tomada de decisão. O empresário ele precisa ter um Uhum. planejamento, ele precisa ter um cenário Sim. desenhado para que ele possa tomar decisões. E isso tudo impacta, né? Se ele se sente inseguro na questão dos impostos, se ele se sente inseguro na questão, por exemplo, de uma suspensão de um contrato de trabalho, como será feito, como Uhum. não será, tudo isso deixa ele dias e dias se deparando com situações legais muito difíceis, porque ele não é formado para aquilo, ele está tocando o Uhum. negócio dele, e ele se Uhum. perde um pouco no tempo. E aí, às vezes, a tomada de decisão acaba ocorrendo em um tempo tardio e os prejuízos podem só aumentar nesse aspecto. Então, é um momento delicado, né? A gente precisa.
fica prestando muita atenção no que vai acontecer. Eu quero te agradecer, doutor Paulo Henrique Tavares, por essa nossa conversa tão esclarecedora, essa aula, né? É importante que todas as pessoas conheçam um pouquinho todos os aspectos da sociedade que estão sendo afetados. Eu sei que lá no Instagram você dá várias dicas com o seu escritório, então a gente dá o serviço aqui também, dá o arroba lá do escritório para o pessoal acompanhar. É www.vieira-e-tavares-advogados ou @Vieira-Tavares-ADV, de advogados. Estão lá no Instagram, nós prestamos esse serviço público de divulgar a todos notícias e informações jurídicas em tempo integral. Legal, esse foi o Alesp Conecta de hoje, nesse período de pandemia, trazendo personagens especiais de temas importantes nesse momento. Até a próxima!